O tema da nossa mensagem de hoje é Família Restaurada, a esperança do amor de Deus. Deus, Ele quer ver as famílias unidas, famílias restauradas. Deus quer ver as famílias uma perdoando umas às outras. É assim que Deus quer ver as famílias vivendo em pleno amor, em comunhão, e não brigando, não rusgando, não causando divisão dentro dos lares. Se isso está acontecendo, nós precisamos orar, repreender esse espírito maligno do inferno, porque é ele que se opõe contra as nossas vidas, contra a nossa família, porque tudo que pertence a Deus, o mundo e Satanás se opõem. Então a família, ela é constituída por Deus e ela pertence a Deus. Por isso que muitas das vezes nós enfrentamos lutas, tribulações, porque o inimigo está se opondo, tentando se infiltrar nos nossos lares, usando aquela pessoa que é mais fraca espiritualmente, mas nós não podemos permitir em nome de Jesus. Nós somos luz e aonde a luz está, as trevas não podem prevalecer em nome de Jesus. O nosso lar, ele é um lar abençoado. Nós somos chamados templo do Espírito Santo, e aonde eu estiver, o Espírito Santo está comigo. E a palavra de Deus diz que aonde o Espírito Santo está, aí há liberdade em nome de Jesus. Amém, irmãos? O nosso lar é para ser exemplo, é para que as pessoas vejam e queiram imitar a nossa família, por ser pessoas educadas, pessoas respeitadoras, pessoas que têm um amor no coração, pessoas que são humildes e são dispostas para estender a mão para o necessitado em nome de Jesus. É assim que Jesus nos ensina e é assim que nós precisamos aprender e praticar em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu vou pedir que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Glória a Deus. Quer uma Bíblia, amada? Pega uma Bíblia para ela, irmã, e pega uma Bíblia para a irmã. Tem Bíblia sobrando ali. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 15. Todos nós temos família e sempre tem uma família. Evangelho de Lucas, eu falei João? É Lucas, eu falei Lucas ou João? É Lucas. Eu falei João depois? Não, é Evangelho de Lucas. Todos nós, irmãos, temos família e sempre tem um que tem um coração mais endurecido, ou até mesmo aquela pessoa que se converteu e passou um tempo e depois ela se esfriou na fé e ela resiste em não querer vir mais à casa do Senhor. E aí onde nós precisamos estar sempre orando por esta alma, porque Deus, Ele ama a todos, e Deus, Ele chama as pessoas para irem até o fim, e não desistir ou parar no meio do caminho. E praticamente, se nós fizermos uma pergunta aqui, todos nós vamos dizer que temos alguém que se esfriou na fé e resiste não querer vir para a igreja, mas elas virão em nome de Jesus. Elas virão porque o amor de Deus fala mais alto no coração dessas pessoas. Não é porque a pessoa ela está desviada do caminho do Senhor que Deus não está amando ela. Ele está amando e Ele vai fazer de tudo para que esta pessoa volte e se jogue nos braços dele novamente. Deus, Ele quer ver as almas salvas e não quer ver ninguém se perder em nome de Jesus. Deus, Ele tem grande pesar, grande amor, e Ele sente muita tristeza quando uma alma se desvia do caminho do Senhor. Ele fica triste, o Senhor Jesus fica triste e o Espírito Santo também, porque eles trabalham, é uma luta para que eles possam convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, e Ele não quer que as pessoas andem um pouco com Ele
e depois desistam e se joguem no mundo. E isso que nós vamos ver agora na palavra de Deus, Lucas capítulo 15, versículo 11 ao versículo 32, que o Espírito Santo começa nos falando nesta noite assim. E Jesus aqui, ele vai contar uma parábola, o seguinte: disse, um certo homem tinha 2 filhos. Veja que aqui nós já está entrando em uma família de 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Veja aqui, ele tinha 2 filhos, o filho mais novo, ele chega ao pai porque sabia que ele tinha direito em parte da herança, e ele pede ao pai que divida e dê para ele aquilo que é devido. O pai não resiste, simplesmente ele pega o valor da sua fazenda e entrega nas mãos daquele jovem. E nós sabemos, irmãos, que o jovem, ele não tem maturidade para lidar com coisas grandes. Ele precisa primeiro ter maturidade e aprender e ter experiência de vida. O jovem não tem experiência de vida, ele tem muito imprudência. O ímpeto do jovem leva eles para a perdição. É isso que Jesus começa fazendo, contando essa parábola desta família. Um pai e uma mãe que tinham 2 filhos, que amavam demais os seus filhos, mas chegou um dia que aquele jovem, no seu ímpeto da sua juventude, se levantou e falou: chega, não quero mais trabalhar com o Senhor, eu estou cansado desta casa. Veja só, irmão, estou cheio desta casa, eu não quero mais receber ordens, eu quero o que é meu e eu vou cuidar da minha vida por aí afora. E é assim que muitos têm feito e quebrado a cara, porque não tem. Quando uma pessoa faz as coisas, isso independente se é jovem ou se é velho, quando nós fazemos as coisas sem a direção do Senhor, é fracasso na certa. Tudo que nós vamos fazer, a palavra de Deus nos ensina, tem que ser a luz da palavra de Deus, através da oração, pedindo a direção do Senhor e descansando nele, para que ele nos dê a direção que nós devemos tomar. Qualquer tomada de decisão que venhamos tomar, tem que ser na direção de Deus, em nome de Jesus. Se nós fizermos isso, agirmos com sabedoria, com certeza, aquilo que nós fizermos, Deus vai estar na direção, e não tem por que nada dar errado, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Aqui no versículo 13, aqui o pai, ele reparte a fazenda e entrega para o filho. E poucos dias depois, no versículo 13, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Veja só, o jovem, ele não tem noção do perigo, ele não tem noção do quanto é difícil a vida, né? Para se obter alguma coisa é com luta, é com trabalho, é com suor. Mas como isso aqui não custou nada para ele, simplesmente veio na mão dele, ele foi lá e simplesmente desperdiçou todo a sua herança, gastando com bebidas, gastando com mulheres, com jogos, e simplesmente evaporou o valor da sua mão. E o versículo 14: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Vem cá, mas quando ele estava na casa do pai, lhe faltava alguma coisa? Nada. Quando ele estava na casa do pai, não lhe faltava nada. Não lhe faltava amor, não lhe faltava carinho, não lhe faltava trabalho, não lhe faltava dinheiro, não lhe faltava comida, não lhe faltava casa. Isso acontece com as pessoas que andam um pouco com Jesus e depois simplesmente
elas abandonam. Isso aqui é chamado de filho pródigo, filho desobediente. Qualquer um pode passar por essa situação que esse jovem passou, se não tiver juízo, ou se não tiver o temor de Deus. Pode ter o que for de bens materiais na mão, mas se não tiver o temor do Senhor, humildade no seu coração, ele vai ficar igualzinho este jovem aqui. E aqui no versículo 15, chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar o que mesmo? Porcos. Ele simplesmente se encheu de trabalhar com o pai, receber as ordens do pai, estava lá na sua mordomia. Simplesmente quando ele se viu sem dinheiro, com fome, sem ter onde morar, sem ter emprego, ele começou a cair na real. E muitas das vezes Deus ele deixa essas pessoas quebrar a cara, falando um português bem claro, para que elas acordem e parem de viver de ilusão. O mundo ele vive de iludir as pessoas que não têm Deus, e muitos até dizem que têm, mas não têm um mínimo de temor de Deus no seu coração. E chegou-se a dois cidadãos daquela terra, o qual mandou apacentar para o campo apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Aqui, se nós parássemos aqui, esta mensagem desta noite já estaria completa aos nossos corações. Aqui o Espírito Santo já mostra o preço da desobediência, que todos que estão em Cristo pagam pela desobediência e a sua rebeldia de não confiar no Senhor, simplesmente se deixar levar pelas atrações e as ilusões do mundo, e não serem fiéis àquele que um dia morreu para salvar sua alma e salvar o seu espírito. E mesmo assim, o amor de Deus está sobre esta pessoa. Deus sempre vai estar com os braços abertos para esperar essas pessoas que um dia confessaram com a sua boca que o Senhor Jesus era o único Senhor da vida deles ou delas, e hoje elas deram as costas. Elas abandonaram o Senhor, mas o Senhor não abandonou elas. Ele sempre está esperando uma atitude delas, elas se voltarem para Ele, para que Ele possa abraçar novamente. É assim que Deus trata o ser humano. Ele não trata com raiva, Ele não trata com rancor, Ele ama a todos. E aqui no versículo 17, e caindo em si, ou seja, caiu na real, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-eis e irei ter com meu pai, e dir-lhe-eis: pai, pequei contra o céu e perante ti. É isso aqui que Deus espera de todos que estão desviados da sua presença. E aqueles que estão firmes com Jesus, nós temos que nos segurar, porque a palavra diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós temos que a cada dia nos fortalecermos na fé, para não chegar ao ponto deste moço, deste jovem aqui. Depois que ele perde tudo, ele passa fome, dormindo no relento, não tinha nem onde dormir, muito menos nada para comer. Ele queria se alimentar do que os porcos comiam. Olha a mordomia que ele tinha na casa do pai. E o que é que Deus tem para nós? O melhor. O nosso Jesus só tem o melhor para mim e para você, meus irmãos. Com luta ou sem luta, seja fiel a Deus, ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo. Com dor ou sem dor,
confia nele em nome de Jesus. Não desista, porque aquele que desiste lança fora a sua fortuna. Isso aqui é uma parábola, mas a nossa fortuna não é tesouro da terra. A nossa fortuna é um dia ocupar o nosso lugar no reino dos céus. É a maior riqueza que nós podemos ter. É a nossa salvação eterna em nome do Senhor Jesus. Aquele jovem, ele caiu em si, se arrependeu. O que ele caiu na real. Veja que o jovem, ele não pensa lá na frente, ele só pensa no agora. Sabe por quê? Porque ele não passou por nada desta vida ainda, para que ele pudesse aprender, amadurecer e poder testemunhar da luta da vida. Não tem bagagem, não tem experiência. Por isso que o jovem, o filho, ele precisa ouvir o pai. O jovem, ele precisa ouvir a mãe. O jovem, ele precisa ouvir os mais velhos. Porque por tudo que esse jovem vai passar, o velho já passou. Ele tem bagagem, ele tem experiência, ele tem sabedoria para orientar e dizer: ó, o caminho é por aqui, não é por esse caminho que você pensa que vai dar certo, mas é esse o caminho. Porque por todos os caminhos que ele vai trilhar, nós já passamos por eles. Então nós precisamos, o jovem precisa ouvir sim, o pai e a mãe, no nome do Senhor Jesus. E aqui ele diz no 19: já não sou digno de ser chamado teu filho. Veja que ele cai na real. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Veja aqui que ele agora, a lição de vida, a lição de vida, fez esse jovem cair na real. Ele não precisava passar por isso. Ele não precisava sofrer tanto. Ele não precisava dormir no frio, com fome, sem ter nada para se alimentar. Ele tinha tudo. E nós temos tudo, irmãos. Nós temos tudo, porque Jesus é tudo para nós. Jesus é o nosso socorro, é o nosso suprimento. Ele é a fonte de toda bondade, todo amor e todo suprimento para nós. Se nós temos Jesus, nós temos tudo. Fique em paz. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. Ele nos libertou da escravidão. Nós não estamos mais presos à escravidão. O 20. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. É assim que Deus recebe a uma pessoa que é desviada e volta de novo para o caminho que é o Senhor Jesus. Ele está de braços abertos para receber esta pessoa, perdoar os seus pecados porque ela se arrependeu. Primeira coisa que o desviado precisa fazer é se arrepender de ter abandonado o Senhor Jesus, pedir perdão. Deus perdoa, e aí Deus abraça como filho e filha, e aí Ele diz: vamos em frente, eu sou contigo novamente, em nome do Senhor. Que coisa linda, meus irmãos, que Deus maravilhoso é esse. Lembre que Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei. Ele não lança ninguém fora, Ele quer acolher a todos. Agora para e pensa. Todos nós conhecemos pela que a Bíblia ensina, o quanto Jesus sofreu, pagou o preço para salvar uma alma, salvar a muitos. Agora imagine a tristeza que ele fica de uma alma que se desvia ou dá as costas para ele. O preço que ele pagou
para depois essa pessoa conhecer e simplesmente dar as costas. Imagine a tristeza. Ele chora, assim como ele chorou, vendo o sofrimento da Marta e da Maria lá no momento que o Lázaro morreu e ele ressuscitou. Ali no Evangelho de João, capítulo de número, não é João, o Evangelho de Lucas 10, que fala ali da morte do Lázaro. Ali Jesus, ele chorou por ver o quanto as pessoas sofrem por causa do pecado, e ele morreu para isso, para tirar as pessoas do sofrimento, em nome de Jesus. E o 21, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestir-lhe, e pondo-lhe num anel na mão, e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comemos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava como mesmo? Morto. Aqui, essa morte é espiritual. Pastor, quer dizer então que uma pessoa, quando ela se desvia, ela morre espiritualmente? Sim, irmãos. Por isso que Deus, ele fica trabalhando para que o Espírito Santo traga ela de volta, porque a pessoa que se desvia, ela está morta espiritualmente. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Quando ele se arrepende e se volta para o pai, o que é que faz? O pai faz, ele recebe, certo? Ali, quando o pai recebe, se arrependeu, o seu pecado foi perdoado. Aqui Jesus faz uma comparação do Pai dos céus com essa família aqui. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, porque a festa, veja só, essa festa aqui, nós estamos lendo aqui uma parábola que Jesus está contando, fazendo uma relação de uma família com o reino dos céus. Aqui essa festa acontece com uma alma que se arrepende, é festa no céu a semana inteira com os anjos do Senhor, em nome de Jesus. Isso tudo é para que nós possamos entender o quanto é valioso uma alma para Deus. É de valor imensurável uma alma para Deus. É algo que não tem preço, porque Deus, ele sabe o preço que foi pago. Ele deu o seu filho em resgate dessas almas. Então ele não quer que ninguém se perca, e sim que todos se salvem em nome do Senhor Jesus. E aqui no 26, e chegando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? Que barulho é esse mesmo? E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou. Veja só, ao invés dele se alegrar, ele ficou indignado. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi o que mesmo? Achado, em nome de Jesus. Isso, Jesus, ele conta essa palavra desse filho desobediente para mostrar o que acontece
quando qualquer um de nós damos as costas para Deus. O preço da desobediência é alto. Não podemos deixar isso acontecer em nome de Jesus. E aquele que está desviado, nós vamos orar. E temos que orar incessantemente, que Deus está trabalhando na vida deles, para arrebanhar eles de volta para a casa do Pai, em nome de Jesus. Não é da vontade de Deus, e Deus não quer que nenhuma ovelha ande desgarrada, e sim que todas vivam unidas, juntas, no seu aprisco, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Vá lá rapidamente no Evangelho lá no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, rapidamente, e nós daqui a pouquinho já vamos orar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Livro de Efésios, capítulo 2. Efésios 2, já achou aí, amado? Amados em Cristo Jesus. Aqui o Paulo ele está falando do Senhor Jesus. Versículo 18, 17, versículo 17. E vindo ele, falando de Jesus, evangelizou a paz a vós que estavas longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso a quem? Ambos, todos nós só temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito Santo, pelo Senhor Jesus Cristo. O acesso a Deus é através de Jesus. Eu sempre falo para os irmãos, e quando você for orar, presta muita atenção, Igreja de Cristo, para que a sua oração não seja mais uma oração. Você tem que fazer a oração com fé, aquela oração que você ora e agradece a Deus, porque no seu coração você já recebeu o milagre, recebeu a bênção, a resposta em nome de Jesus. Tem que ser a oração da fé, não é simplesmente aquela oração que você faz todo dia, aquela oraçãozinha de 1 minuto, não. Você tem que orar a Deus com conhecimento de causa. Orar a Deus você sabendo que Ele te ouve e Ele te responde em nome de Jesus. Se nós não tivermos esta convicção, o diabo não vai fazer de tudo para impedir que a sua oração suba. Não pode ter dúvida no coração, você tem que ter certeza que Deus te ouve em nome de Jesus. Quando nós entramos diante de Deus, a primeira coisa que nós fazemos, Pai, em nome de Jesus. Quando você entra na presença de Deus, em nome de Jesus, Jesus nos coloca face a face com o Pai. Se você não tem esta convicção, a partir de hoje você precisa ter, irmãos. Se enquanto você não tiver essa certeza, Deus não vai responder a oração do crente. Deus não responde a oração de quem tem dúvida no coração. Nós temos que ter a certeza que Jesus nos coloca face a face, diante de Deus, através das nossas orações, através do seu nome. Ele é a porta. Jesus é o que abre a porta para nos colocar na presença de Deus. E quando nós estamos orando, nós estamos na presença dele. Jesus, ele está ali, recebendo todas as orações como advogado, intercedendo diante do Pai, por mim e por você. É assim o processo. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito, pelo Espírito Santo. Assim que já não sois estrangeiros, ou seja, não somos mais desconhecidos de Deus, mas nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de quem? Eu não ouvi nenhum glória a Deus, porque se você tem a convicção que você é da família de Deus, você tinha que pular desse banco e bater a cabeça lá no teto. É que nós não somos dessas pessoas
barulhenta. Irmãos, você sabe o que significa você pertencer à família de Deus? Cidadão do reino dos céus? Isso é demais. Isso é algo que, se a pessoa não tem o Espírito Santo para nos moldar, nos maneirar, por isso tem muita gente que extrapola, porque não tem o Espírito da moderação. Nós temos o Espírito Santo que nos modera, somos moderados nessa parte. Porque se você parar para meditar o que significa ser da família de Deus, isso é algo muito especial, é algo que não tem preço, não tem com que se comparar. Mas muitas das vezes nós aceitamos como uma coisa normal. Isso é anormal, isso é sobrenatural. Ser da família de Deus é sobrenatural, isso não é natural, não é normal, é algo que ultrapassa todo o limite do ser humano. Mas foi através de Cristo que nós nos tornamos filhos por adoção de Deus. Por isso nós pertencemos à família de Deus, porque nós entregamos a nossa vida a Cristo e cremos que Ele é o que cuida de cada um de nós como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Versículo 20. Edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo de quem? Esse edifício, que edifício é esse, pastor? Esse edifício sou eu e você. Templo santo de Deus. O que é que a Bíblia diz? O nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Então, esse templo santo de Deus é o meu e o teu corpo, que vai crescendo, que nem ele diz aqui, ó, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito Santo. Os irmãos estão ouvindo a palavra de Deus? Eu acho que não estão bem ouvindo, não. Porque a palavra está dizendo que nós, cada dia que somos edificados, alimentados por essa palavra, nós vamos crescendo. Para quê? Para que sejamos e continuamos sendo templo santo de Deus, no Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Por isso que nós precisamos buscar o avivamento todos os dias. Se não foi batizado com o Espírito Santo, busca, porque esta promessa diz respeito a todo crente em nome de Jesus. Amém, irmãos? Se não foi batizado com o Espírito Santo, precisa ser batizado com o Espírito Santo, queridos. Precisa buscar. E aquele que pede, recebe. Aquele que bate, as portas se abrem, e o que busca, encontra. Então busque, peça, que Deus dá. E faz a promessa se cumprir na sua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Graças a Deus. Glória a Deus. Só mais um capítulo e um versículo nós vamos encerrar. 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios 13. E aqui nós encerramos e vamos orar em nome de Jesus. O versículo é o 4 ao 8, rapidamente, diz assim. Aqui fala do amor. O amor é sofredor e benigno. A caridade ou o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não é soberbo. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Isso aqui é a qualidade do coração do crente, coisa mais linda. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê e tudo espera, e tudo suporta. O amor ou a caridade nunca falha, mas se houver, havendo profecias serão aniquilados, e havendo línguas cessarão,
e havendo ciências, desaparecerão. Porque em parte conhecemos e em parte os profetizamos só até aqui, em nome de Jesus. Esta é a qualidade do povo de Deus. Nos portarmos como cidadãos do reino dos céus, com essas qualidades aqui no nosso coração, em nome de Jesus. Não suspeita mal, não tem malícia no coração, só tem amor, para que possamos ser fiel a Deus, ser fiel com os irmãos, amar o próximo e seguir Jesus como nosso exemplo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Feche a sua